Boa tarde a todos, boa tarde, queridos irmãos da Instituição Espírita Casa de Maria. É um prazer estar aqui com vocês novamente para mais um estudo. Boa tarde, Daniel, já está conosco aqui na sala. Esperar mais um pouquinho. E vamos hoje conversar sobre o segundo capítulo do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Um livro bem interessante, muito gostoso de ler, lições profundas, ditadas por Neio Lúcio de uma forma bem simples, bem amorosa, que servem muito para o nosso dia a dia, principalmente na nossa experiência cristã de Evangelho no Lar. Esse livro é muito utilizado por nós nos Evangelhos. Mas antes da gente entrar na palestra, vamos fazer a nossa leitura introdutória e a nossa prece. E aí a gente pede que os irmãos acompanhem também, emitindo as boas vibrações, emitindo os pensamentos positivos e salutares para todos aqueles que nós conhecemos e que podem ser beneficiados pela prece. Nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 175, Cooperação, e a anotação de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? E Emmanuel discorre para a gente desse ensinamento. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros, portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião para atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram, e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo Mor, da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Então, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece,
agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade do trabalho santificado, de divulgação da doutrina, dos seus ensinamentos, que podemos levar um pouco do nosso amor, do nosso coração vibrante a todos aqueles irmãos que nos assistem, que nossa prece seja bem recebida e que possa atingir a todos os necessitados nesse momento. Que os bons espíritos possam nos acompanhar e orientar nesta tarefa, bem como nas tarefas das casas espíritas, de todas as instituições religiosas que atendem os nossos irmãos necessitados e a nós mesmos, necessitados de esclarecimento, de compreensão e de iluminação. Mas, Mestre querido, te pedimos, permaneça conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos para o nosso estudo. O tema de hoje é a Escola das Almas, é o 2º capítulo do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Esse livro apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde tem-se que seria o primeiro culto cristão no lar. E nesse culto Jesus passa a estudar as leis, né, os textos sagrados, de forma que conectasse novamente aqueles que estavam ali, ou todos nós ainda, com o nosso sagrado, com o sagrado que há em nós, né? Dando uma compreensão, facilitando a compreensão daquilo que já estava disposto nos textos sagrados. Esse capítulo em específico, Jesus vai abordar a questão da vida em família e as nossas relações pessoais, na nossa jornada evolutiva, além de nos mostrar como a família aproxima as almas que necessitam de edificação moral, proporcionando na vida em família tempo e espaço para esse reajuste, né, os nossos reajustes com os desafetos de existências passadas, mas também um encontro com almas amigas que vão nos proporcionar muitos ensinamentos para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Jesus começa o seu texto no 2º capítulo, trazendo uma conversa ali, né, dentro da casa de Simão Pedro, mas especificamente sendo interpelado num diálogo muito interessante com a sogra de Simão Pedro. Ela sempre buscando as informações e Jesus com a sua, né, paciência, com a sua temperança ali, com todo aquele olhar amoroso, vai descortinar os ensinamentos para a sogra de Simão Pedro, sempre na metodologia que ele sempre utilizou, né? Trazendo a vida cotidiana, aplicando os ensinamentos na nossa vida cotidiana para que seja mais fácil a compreensão. Então ele vai falar do trabalho educativo da família, na preparação das almas que vão depois contribuir com a formação da sociedade, assim como nós fazemos com as nossas crianças, que nós educamos em casa, para que elas sejam, né, adultos responsáveis no seu futuro. E ele utiliza a analogia da cozinha, que é uma coisa fácil para as donas de casa, mas fácil para todos que convivem naquele ambiente doméstico de compreensão. E ele faz uma analogia bem interessante no preparo da comida, né, que vai ser entregue às pessoas que convivem no lar, colocando ali todas as etapas de preparo. E nessa conversa ele leva a sogra de Pedro a entender aquilo que ela questionava para ele. Ele, conhecendo, claro, a nossa condição evolutiva, ainda no primarismo das nossas emoções, faz então da casa de Simão Pedro um grande laboratório vivo, onde através desse culto no lar, através desse estudo das Escrituras Sagradas, ele vai colocando ao povo da época aquele aprendizado que seria necessário para a modificação do seu pensamento, da sua conduta, do seu modo de vida, sempre buscando uma evolução
e nunca se separando de Deus, dos ensinamentos do Pai, né? E vamos lembrar aqui que o próprio Jesus nos alertava, ele nos orientava dizendo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, Jesus está conosco hoje aqui também. E sempre que nós estivermos com Ele em pensamento, Ele nos acompanha e Ele nos orienta. Mas vamos ao texto. Eu não quis ler o texto antes porque ele tem uma sequência, né, que é bem interessante a gente ir trabalhando ao longo da palestra. Neio Lúcio descreve o seguinte: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Olha que pergunta, né? Imagina nós, na frente de Jesus, podendo extrair todos os ensinamentos. Eu acredito que a gente tenha perguntado a mesma coisa. Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. E aí a gente pode entender que talvez a sogra de Pedro estivesse se referindo exatamente àquele primeiro momento onde os casais iniciam a formação da sua família, né? No início são tudo flores, romantismo, meu bem para lá, meu bem para cá. E com a nossa convivência vão surgindo as nossas peculiaridades, das nossas personalidades. Talvez seja isso que estivesse incomodando a sogra de Pedro e ela queria esclarecer. Algumas situações começam a ter um agravamento muito grande, né? Dentro do convívio dos casais, do convívio em família. Mas Jesus usava tudo no dia a dia do povo para que pudessem transmitir os seus ensinamentos. Todos nós, todas as nossas famílias, possuímos ainda dificuldades a serem trabalhadas. Dificuldades que foram gravadas em inúmeras encarnações, inúmeras existências já vividas e que ainda reverberam nas nossas atitudes, ainda hoje. E nós temos que cumprir a lei de causa e efeito, então é natural que a gente se proponha a retornar à carne, assumindo uma nova personalidade para trabalhar esses conflitos, trabalhar essas inseguranças, essas situações onde nós criamos muitas das vezes por ignorância, por desconhecimento da lei divina, por egoísmo, por infantilidade e imaturidade espiritual. E nós pedimos as reencarnações junto com determinadas pessoas para poder equilibrar essa conta. E é a família que nos recebe como um instituto sagrado onde isso é possível. Mas vamos continuar na nossa história aqui com Neio Lúcio. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus a responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então aqui Jesus já começa a nos mostrar uma das funções da família, né? Nós somos colocados dentro dessas famílias, nós nascemos nas nossas famílias, sabendo, espíritos que somos, que ali trabalharíamos exatamente esse ajuste, né? As nossas almas seriam lapidadas e que aos poucos isso seria uma contribuição do nosso também, para o nosso também entendimento em relação à humanidade, porque nada é feito isoladamente, né? Tudo é aproveitado na seara divina.
A doutrina espírita apresenta para nós a família como esse instituto abençoado, e onde esse grupo de espíritos necessitados em compromissos, né, assumidos em vidas passadas, tem a oportunidade de reparar em obediência às leis divinas, né? E nós vamos encontrar uma anotação, uma pergunta 775 no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares. E a espiritualidade responde a Kardec que seria a recrudescência do egoísmo. Então aqui a gente pode compreender que a família tem uma grande importância, inclusive na elaboração e na eliminação do nosso egoísmo. Porque é através da nossa vida dentro de família, da nossa relação com os nossos familiares, que essas desvirtudes vão sendo trabalhadas e eliminadas. Mas Jesus continua na nossa história. Sorrindo, perguntou para a sogra de Pedro: que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Pergunta Jesus. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, reticências. O amigo divino então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. É o mestre, né? E ele continua: nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor de erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. E aí a gente começa, né, a esmiuçar o ensinamento de Jesus. Ele chama aqui de cadinho santo. Cadinho é aquele vasinho, né? Claro que as pessoas devem conhecer, onde se fundem em altas temperaturas metais e outros minerais, né? Derrete-se o ouro. Então, nós, né, a nossa família, é considerada esse cadinho santo, porque ele vai ali numa alta temperatura, exatamente para que seja trabalhado aquele material, né? A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, esclarece logo no seu primeiro capítulo que esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. São programações entre espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso, a que todos se encontram submetidos, nos traz a benfeitora. É na família onde nos lapidamos e aprendemos a conviver um com o outro. É esse cadinho santo que Jesus coloca aqui pra gente, né? O forno preparador que vai fazer com que as almas comecem a se autoelaborarem, a se autoaprimorarem. É através dos ensinamentos que vão sendo passados na família, desse convívio
onde um é mais espinhoso que o outro é mais maleável, o outro é mais bem-humorado. É nesse mesclar de comportamentos de almas tão diferentes que nós vamos nos também aprimorando. Nós vamos adquirindo os nossos aprendizados para a vida adiante, vidas futuras, e corrigindo aquilo que ficou lá para trás, né? Mas basta nascer e conviver na família para conquistarmos um patamar acima da nossa melhoria pessoal? Será que a vida em família é tão fácil assim, que só o fato da gente nascer numa família, conviver com ela, né, aprender um pouquinho com o pai, um pouquinho com a mãe, um pouquinho com o irmão mais velho, um pouquinho com o irmão mais novo, será que só essa convivência serve para que a gente realmente dê um passo adiante na nossa evolução? Jesus traz nesse parágrafo duas coisas que me chamaram muita atenção, e eu separei aqui para a gente trabalhar. Acordado para a vontade do Senhor. É necessário que a gente entenda que vontade é essa, né? Qual seria essa vontade do Senhor? Como que a gente está acordado para a vontade do Senhor? Primeiro que a gente tem que lembrar que a vontade, o que mais agrada é que a gente cumpra o mandamento maior, né? Em cada situação de conflito ou desequilíbrio familiar, nós podemos lidar com atitudes mais saudáveis, usar atitudes mais saudáveis para lidar com esses conflitos, que são naturais dentro do convívio, né, entre as pessoas. Nós devemos exercitar o amor ao próximo, e esse próximo tem que ser o mais próximo, que é aquele que está conosco dentro dessa família. Então eu preciso começar a amar quem está comigo nessa caminhada, bem próximo. A gente sabe que as famílias não são só formadas de desafetos, são espíritos de diferentes situações, afetuosos ou não, que vão ali para uns auxiliarem os outros. Então, se eu tenho uma carga muito pesada dentro de um relacionamento, é só a gente passar a observar que tem sempre um que vai trazer esse equilíbrio, essa tranquilidade, essa disponibilidade para o diálogo, né? À medida que nós vamos convivendo, esses conflitos vão se amenizando, as pessoas vão se entendendo e as coisas vão se reajustando. Mas há necessidade de que nós estejamos acordados para a vontade do Senhor. Então isso parte da nossa vontade também. Da nossa vontade em buscar esse equilíbrio, buscar esse diálogo, buscar esse espaço mais harmonioso. Evitar as discussões, trazendo sempre o pensamento de harmonia que o Mestre nos ensinou. E uma outra coisa que ele destaca, observando defeitos alheios e suportando-os. Por que observar os defeitos alheios? Para que eu possa pontuar o defeito do outro? Não, porque eu não vou assumir, às vezes, de julgador, de juiz. Eu tenho que observar para aprender com o defeito que o outro ainda permanece tendo. Então, eu preciso observar para poder também auxiliar. Não é só observar para dizer assim, fulano ainda tem esse defeito. Mas o que eu vou fazer com essa observação? Eu tenho que transformar essa observação num aprendizado, né? Eu não posso me colocar na posição de juiz, porque todos nós temos ainda os nossos pequenos defeitos ou os nossos grandes defeitos que precisam ser trabalhados, precisam ser entendidos, compreendidos. E à medida que eu compreendo que eu ainda possuo um defeito, aí sim eu estou na condição de, com a minha vontade, trabalhar e eliminar esse defeito. Nós ainda não somos espíritos puros. Então não podemos nos colocar numa situação de superioridade ao outro. Estamos todos no mesmo patamar de aprendizado. E isso também em família. Quantas famílias a gente conhece, histórias que o pequenininho lá, novinho, criancinha, se coloca de determinada forma junto aos pais, onde os pais aprendem com a atitude da criança. É só a questão de observar. E a questão de não ter aquela arrogância de dizer
porque eu sou o mais velho, eu sei mais. E a gente sabe que muitos espíritos de maior experiência, mais preparados, estão reencarnando nesses momentos. É melhor que a gente passe a observar para que também o nosso aprendizado seja proveitoso e que a gente possa contribuir de uma forma mais efetiva. Suportar não no sentido comum que as pessoas usam. Ai, eu estou suportando fulano, como se estivesse aturando a pessoa. Não é com esse peso, né? Mas no sentido de servir de base para aquele, de servir suporte para aquele nosso familiar que ainda necessita de amparo, de compreensão, de orientação. Então não é o suportar de, né, não aguento mais. A gente sabe que as situações às vezes são difíceis, mas se a gente tem uma condição um pouco melhor de entendimento, que a gente sirva de base para que esse irmão possa também se elevar um pouquinho. Se a situação é muito difícil, que eu tenha coragem de chegar e conversar. O diálogo em família é muito importante e diminui muito os conflitos que às vezes surgem por discordâncias bobas, por opiniões divergentes que não levam ninguém a evolução nenhuma, né? Nós vamos lembrar que Emmanuel nos traz no livro Pão Nosso, no texto Em Família, a seguinte frase: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir a 5 ou 10 criaturas? Então esse trabalho que muitas das vezes nós almejamos dentro das nossas comunidades religiosas, dentro da nossa sociedade, tem que começar dentro de casa. E é isso que Jesus passa para a sogra de Pedro no seu diálogo, para que ela entendesse que ali, naquele espaço de família, era o melhor momento de se trabalhar, de se educar as almas. E ele continua, a sogra de Pedro continua no seu questionamento, né? E ela pondera atenciosa: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. Lembraram de alguém? Eu lembrei de mim. Lembrei de mim. Acredito que cada um tenha lembrado de si, porque nós estamos fazendo as nossas autoavaliações também. Nós estamos abertos ao nosso autodescobrimento, ao nosso autoconhecimento. E Jesus fala para ela: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Vamos buscar na nossa memória, fazer um pequeno exercício, avaliar as nossas próprias atitudes. É um exercício de autodescobrimento, de autoconhecimento. Podemos usar também, nesse exercício, a observação daquele familiar mais endurecido em seus sentimentos. Só observar, não julgar. Trazer essa lembrança para a nossa avaliação, para o nosso aprendizado. Estamos aprendendo com as lições que vivenciamos no nosso dia a dia? Esse é o questionamento que Emmanuel começa a fazer. Se eu quero atender a 100 pessoas na minha comunidade, 1000 pessoas através da minha postura religiosa, dos meus ensinamentos, se eu quero contribuir tanto, será que a minha conduta dentro de casa está favorável também para que eu auxilie aquele que está comigo dentro de casa? É esse o questionamento que nós temos que fazer dia a dia. Especialmente nesse momento em que vivemos, onde somos compelidos ao convívio mais estreito, diário, né? As pessoas estão em casa, o trabalho está sendo remoto, ninguém fica mais tanto tempo na rua trabalhando e só retorna para casa à noite. O convívio foi estreitado para que nós possamos refletir a nossa relação em família. Nós estávamos nos perdendo na sociedade e esquecendo do nosso trabalho interno
e do nosso compromisso com essas almas que estão reunidas conosco dentro dessa mesma família. Nada é por acaso e tudo é aprendizado. Uma forma da gente conseguir realizar, fazer do nosso lar um ambiente mais propício, mais harmônico, é exatamente o que Neio Lúcio nos traz nesse livro, quando ele aborda a prática de Jesus junto aos seus discípulos no estudo das leis sagradas do povo, no estudo daquilo que nós temos à disposição hoje, que é o Evangelho do Cristo, para que a gente possa ir aos poucos harmonizando esse ambiente. Mas tudo parte de nós. Ninguém vem de fora para dizer: olha, Mônica, você vai ter que fazer assim na sua casa. Não, isso parte de nós, ainda mais nós que já temos esse entendimento e esse conhecimento dado pela doutrina. E Jesus continua a sua explicação à sogra de Simão Pedro. Ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. Porque ela pergunta, né? A gente luta, sofre e não aprende. E ele vai dizer isso. Que a mesma coisa que acontece lá com a ervilhazinha durinha que é descartada, é claro que nós não somos descartados, mas nós ficamos de uma outra forma, meio que no aguardo de um novo aprendizado. E ele vai explicar. A luta comum mantém a fervura benéfica. A todo momento, na nossa vida diária, nós temos um aprendizado diferente. É só questão de observar. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederem ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Nós não vamos ser jogados fora, virar adubo, né? Não é esse o entendimento que Jesus nos diz. Mas se nós não aproveitamos o que ele coloca aqui, o forno bendito da carne, nós fomos conduzidos para esse forno bendito da carne na nossa encarnação, para que nós pudéssemos realizar esse aprendizado. Esse período rápido que Jesus fala também no texto, né, da família, esse período rápido de aprendizado, essa escola muito rápida que nós passamos nessa encarnação. Se nós não aproveitarmos ao máximo esses ensinamentos do dia a dia em família, nós vamos ter que cumprir novamente uma nova etapa de aprendizado, né, reiniciar esse aprendizado. E às vezes, por conta da nossa própria resistência, nem de uma forma tão fácil. Ou com o auxílio, né, desses espíritos que se programaram para estar conosco nesta vivência de hoje. Lá na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Essa força que nos impele ao progresso vem de nós, ou é apenas um ensinamento que nós temos na nossa convivência em família, em sociedade? E os espíritos respondem para Kardec, e de uma forma muito interessante para a nossa reflexão. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, porque o progresso é uma lei divina e ele vai acontecer queiramos ou não. Mas nem todos progridem simultaneamente ao mesmo tempo. Então, mesmo que estejamos numa família, num grupo familiar, sejamos parentes, né, de laços consanguíneos ou não, mas compomos essa família, alguns vão progredir e outros vão mais lentos. Uns vão pegar o ensinamento rápido, vão pegar o aprendizado rápido. Outros vão necessitar de maior amparo, maior atenção nesse aprendizado.
E os espíritos continuam na explicação para Kardec. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então é na nossa vida de relação que nós, além de aprendermos e de nos aprimorarmos, podemos também auxiliar aqueles que estão a caminho conosco. É no convívio social, é no convívio da família, onde nós somos postos para realizar essa caminhada de aprendizado, de autoaprimoramento. Cada um no seu patamar de entendimento, no seu patamar evolutivo. Mas que tenhamos sempre em mente que todos nós, independente do nosso grau evolutivo, colaboramos de alguma forma para o bem-estar de todos, para o crescimento de todos. Necessitamos então de um outro alimento que não seja apenas o alimento do corpo. Como a gente, Jesus trouxe todo o ensinamento baseado na culinária doméstica, nós sabemos que o alimento do corpo é muito importante, mas nós necessitamos de um outro tipo de alimento. Necessitamos aqui do alimento espiritual, que são os ensinamentos trazidos por Jesus. Esse alimento que vai nutrir o nosso ser, nossas almas, que vai fazer com que nós renovemos as nossas atitudes, aprimorando nossas ideias, nossos sentimentos, ampliando a nossa compreensão, ampliando a nossa consciência, melhorando a nossa convivência com todos aqueles que nós encontrarmos no nosso dia a dia. É tão importante a gente buscar esse equilíbrio dentro das nossas atitudes, e a doutrina espírita nos traz um manancial de aprendizado tão rico, e ainda mais agora, nesse momento que está tão propício para que a gente possa estudar tantos vídeos, tantas lives, tantos podcasts, a tecnologia nos ajudando tanto na divulgação da doutrina, que a gente não tem mais desculpa de não poder estudar. Então esse manancial que está sendo posto à nossa disposição nos ajuda a melhorar essa convivência também. Nos ajuda a adquirir esse alimento espiritual que vai nutrir a nossa alma de coisas positivas. E aí nós começamos a fazer uma opção por uma vida mais equilibrada, por uma vida mais harmoniosa, com mais paz, com mais tranquilidade, sem muitas coisas do mundo que nos fizeram perder tanto rumo durante tantos anos. Por isso nós destacamos tanto, e a doutrina espírita destaca tanto, um hábito cristão, que é o hábito do estudo das escrituras sagradas, e nós espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, através do culto do Evangelho no lar, que é essa atividade simples de reunirmos em família para estudar as passagens evangélicas, estudar os livros da codificação, os livros que foram trazidos por espíritos tão amorosos para o nosso auxílio na nossa evolução espiritual. É esse meio que nós temos de realizar aquilo que Jesus já se colocou lá na casa de Simão Pedro. Esse aprendizado todo esse manancial que vem de Jesus à nossa disposição, para que a gente possa também harmonizar a nossa família e aos poucos educar a nós e as almas que convivem conosco. Nas palavras de Bezerra de Menezes, lá em Temas da Vida, ele diz que trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Quando nós vivemos simplesmente por viver, dia após dia, sem sequer parar para pensar no que está acontecendo conosco, nós simplesmente passamos o tempo na Terra. Quando nós começamos a ter o hábito de observar, prestar atenção, analisar aquilo que acontece e buscar, através da doutrina espírita, iluminar os fatos que nós observamos, nós temos uma nova compreensão de mundo. Nós temos uma nova compreensão de nós mesmos, uma amplitude da nossa consciência.
No lar temos um trabalho íntimo e pessoal conosco, né? O autoconhecimento para galgar a nossa própria evolução, um patamar acima da nossa conscientização. Trazemos também os exercícios, né, de paciência, de tolerância, de aprender a amar, que é uma coisa que falta tanto no mundo atualmente. Aprender a ser fraternos, a distribuir o amor sem interesses por trás, simplesmente porque entendemos que o amor é que move a todos nós, né? E temos um outro trabalho muito importante, extremamente importante, que é o que Jesus passa para a sogra de Pedro, né? É o trabalho com o outro, esse trabalho destinado à nossa família, um trabalho educativo, onde a sabedoria divina nos colocou para que fosse exercido por todos nós. Estamos todos sob o mesmo teto, realizando uma vontade de Deus, junto aos nossos irmãos, junto a almas queridas que nos acompanham e que nós temos dívidas, mas temos também muita gratidão por estar junto com eles, né? E finalizando o nosso estudo, eu trouxe lá do livro Consolador, na questão 110, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, uma frase muito bonita. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É aqui em família que nós formamos os nossos valores morais. Essa é a nossa base da sociedade. Por mais que a gente esteja vendo um desencontro de ideias e uma tentativa de desmotivar a Constituição, esse instituto sagrado da família. Não importa o tipo de família que nós vamos compor, o que importa é que seja uma família, que ali nós tenhamos a oportunidade de cultivar o amor, o entendimento, a harmonia, a compreensão das dificuldades de cada um que vive ali. Que nós possamos fazer dos nossos lares realmente esse cadinho santo, sair do forno, né, daquele que queima, para virar um cadinho santo, um espaço santificado. E aqui nós temos a contribuição do culto no Evangelho do Lar, exatamente para que a gente, conscientemente, através dos ensinamentos de Jesus, possamos santificar o nosso lar e santificar as nossas relações de família. Meus queridos, esse era o trabalho que eu tinha para apresentar, que a gente possa realmente assumir as nossas responsabilidades, que nós cumprir com as responsabilidades assumidas nas nossas combinações reencarnatórias, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse espaço e esse tempo que nós temos disponibilizados pela sabedoria divina para nosso autoaprimoramento e para o auxílio dos nossos irmãos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui conosco. Agradecemos à Casa de Maria pela oportunidade de trabalho. Querido Mestre Jesus, nos despedimos de Ti só por este momento, nesse estudo que tanto nos transmite paz, trazendo as suas claridades divinas para o nosso autoaprimoramento, para o trabalho em família, para o entendimento das relações fraternas e harmoniosas no lar. Que possamos todos, Mestre, neste momento, ser envolvidos pela Tua paz e que os benfeitores espirituais que se encontram ao nosso lado possam nos auxiliar, transmitindo as energias de que necessitamos para os nossos equilíbrios de nossos corpos, de nossas mentes. Que estejamos sempre atentos aos ensinamentos do dia a dia, atentos às instruções, às orientações amorosas de nossos protetores espirituais, e assim cumprir com aquilo que nos comprometemos em nossa encarnação.
Querido Mestre, te pedimos, abençoa-nos todos, ao nosso planeta, a cada alma vivente e aqueles que se comprometeram em auxiliar a nossa evolução e a evolução do planeta. Pedimos que fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus.